Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Biblioteca Labo, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. O Labo é um lugar fantástico, sem falsa modéstia, que liga o conhecimento acadêmico com a realidade concreta. E desde o começo dessa quarentena, a gente vem criando vários projetos à distância, online, e um deles, que começamos em agosto, é a Biblioteca Labo. E toda semana temos um pesquisador, um coordenador falando de uma obra importante. Primeiro eu quero saber se vocês me ouvem bem, se está tudo bem com o som, etc. Porque aí eu gostaria de... Opa, estão me ouvindo bem. Olá, Flavinha, querida. Então tá bom, tá tudo bem, né, gente? Então, beleza. Bom, o que é interessante neste nosso evento de hoje, nosso querido convidado, Jonathan Goldinho, é o seguinte: estamos aí numa parceria com o LERMOT, que eu vou ler, gente, que eu ainda não decorei todas as siglas, que é o Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, coordenado pelo nosso querido Dr. Rodrigo Coppi Caldeira, que está aqui nos assistindo. Então, eu agradeço a essa nova parceria, essa nossa parceria, São Paulo-Belo Horizonte, não é mesmo? Que está dando muitos frutos. Então, estamos aqui, Lermotte, Labo, fazendo várias coisas em comum e hoje, pela primeira vez, dando início aos estudos mais aprofundados e acadêmicos de Isaiah Berlin. O Jonathan vai falar um pouquinho para vocês, mas Jonathan, Leandro Bachega, Rodrigo Coppi Caldeira estão organizando um seminário internacional o ano que vem. Vamos ter grupos de pesquisa, pelo amor de Deus, gente, é só o ano que vem, tá joia? Não vai ser agora, não. Vamos dar uma aula aberta, vamos eles, porque eu não sei desse assunto, no caso, Leandro Bachega e Jonathan Goldinho, dia 5 de outubro, sobre a Isaiah Berlin, então fiquem ligados. Mas eu vou parar de falar e vou deixar o Jonathan, que é o mestre no assunto, falar sobre estudos sobre a humanidade, uma antologia de ensaios do filósofo Isaiah Berlin. Como vocês sabem, o Jonathan vai falar, a Adriana está falando, querido Jonathan, Flávia, Bruno Henrique, tá tudo tranquilo, Rodrigo tá dando oi, tá todo mundo aqui, obrigada, gente. O Jonathan vai falar, vai fazer a exposição dele durante 30 minutos, mais ou menos, e aí nós abrimos para as questões. Peço para vocês, enquanto o Jonathan estiver falando, já colocar as observações e perguntas aqui nos comentários do Facebook, tá certo? Sigam as redes do Labo também, que o Gerson acabou de falar. Doutor Leandro Bachega chegou! Ainda bem, então estamos aqui com o time completo. Jonathan, querido, bem-vindo. Ei, André, obrigado pela recepção. Então, é muito bom participar disso, né? Eu fico assistindo alguns eventos do Labo e vejo você cumprimentando as pessoas. Agora eu sou cumprimentado. Olha que coisa extraordinária. Isso é muito bom. Mas obrigado aí pela fala introdutória. Obrigado a todos que estão nos acompanhando agora e que também, em alguma medida, serão impactados aqui pela nossa conversa depois. Eu estou muito feliz de participar desse momento com vocês, porque a gente está chegando em um novo momento aqui de pesquisa em relação ao pensamento de Isaiah Berlin, que, em alguma medida, por razões algumas muito claras, um autor que não foi devidamente estudado ao longo do tempo. Então, felizmente, temos reunido alguns pesquisadores interessados no assunto e para o ano que vem, como o André antecipou, nós temos muita coisa por vir, eventos, publicações, tradução inédita de textos do Isaiah Berlin. Então, nós temos aí um caminho grande pela frente no ano que vem, e muito do que vai acontecer aqui agora, e eu entendo como uma espécie de passar o docinho na boca da criança, né? É a tentativa de oferecer para você que está nos acompanhando algumas pistas, algumas pegadas que apontem não só para o pensamento puramente do autor, mas como esse pensamento que está posicionado num tempo e no espaço que nem tão longe da gente assim, é tão instigante e serve apropriadamente como uma lente legal para a gente poder interpretar
os fenômenos aqui que estão à nossa volta. Bom, a André também já antecipou que no próximo mês eu e o professor Leandro Bachega faremos uma aula aberta sobre o Isaiah Berlin e o seu pensamento, uma espécie de aula introdutória também para marcar esse novo momento de pesquisa em relação ao autor. Mas eu queria aproveitar para fazer algumas pequenas notas biográficas para também posicionar a respeito de quem estamos falando. Afinal de contas, quando a gente lê o texto de alguém, nós estamos lendo o alguém. Daí é importante entender minimamente em que contexto e cenário essa pessoa está colocada para facilitar a condução da nossa leitura. Então, Isaiah Berlin foi um russo-judeu britânico, um judeu de ascendência racídica, embora ele próprio estivesse muito mais conectado à simbologia do que propriamente à prática religiosa do judaísmo, né? Muito mais à cultura, por assim dizer, à construção simbólica do que propriamente à religião, mas que nasceu no Império Russo, em 1909. Nasceu em Riga, hoje capital da Letônia, num outro contexto histórico, e que o colocou também ali diante de uma cultura até distinta daquela que ele foi florescer, porque Isaiah Berlin ele emigra para o Reino Unido com a sua família em 1921 por conta ali dos desdobramentos da Revolução Russa e nunca mais sai do Reino Unido. Então, esse sujeito que fala, ele fala desde esses 3 pontos. Então, é um judeu com todas as agruras de um judeu daquele tempo, e a Andrea pode falar disso com propriedade avassaladora, que nasceu na Rússia, então tem um senso ali de imigração mesmo, de estar fora do seu lugar. Isso aparece em vários textos dele, inclusive, e que se faz intelectual, se faz pessoa, de maneira até mais abrangente, no Reino Unido. E é no Reino Unido que ele constrói toda a sua trajetória intelectual, tanto estudando quanto depois dando aula. Todo o percurso foi feito em Oxford, né? O Isaiah Berlin começou a lecionar em Oxford em 1932, no New College. Alguns anos depois, ele foi convidado para assumir uma cadeira mais robusta no talvez principal college, que era o All Souls College, e por lá fica 10 anos. A conferência inicial do Isaiah Berlin como professor, como titular da cadeira de Teoria Social e Política, é o clássico texto Dois Conceitos de Liberdade, que é possivelmente o mais, se não o mais popular, um dos mais conhecidos. Talvez o Ulisses a Raposa também esteja disputando ali par a par como texto mais popular. Ele fica no All Souls College por 10 anos e depois sai, vai fazer umas outras experiências, né? Ele vai ser, entre muitas aspas, correspondente de guerra do gabinete do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, vai para Washington, depois fica um tempo até na Rússia. Ele tem algumas atividades diplomáticas e volta para a Universidade de Oxford, agora não mais como um docente propriamente, mas como um gestor, né? Ele é um dos fundadores e o primeiro presidente do Wolfson College. Ele também ficou por lá por 10 anos, a partir de 1967, e é ali que ele conclui, por assim dizer, as suas 6 décadas de atividade intelectual. E é evidente que este homem, que tem a influência tão profunda de 3 culturas muito ricas, né? A judaica, a russa e a britânica, e que trafega num universo tão distinto de assuntos, é razoável que esse sujeito escreva de maneira muito instigante sobre coisas muito distintas. Se você for ler os textos do Isaiah Berlin, você vai perceber que ele fala desde filosofia analítica, que foi o lugar na filosofia onde ele começou, né, quando ele vai estudar filosofia em Oxford. Ele está centrado, a sua reflexão filosófica começa a partir desse espaço, até por conta de uma discussão própria da sua época naquele contexto, né? Mas ele vai saindo dessa discussão mais da filosofia analítica e vai ganhando novos espaços dentro da filosofia política e da filosofia moral. Mas ele também fala de história das ideias, ele também fala de literatura russa, ele também fala de biografia de homens e mulheres de grande envergadura pública do seu tempo,
E é um sujeito, então, que é muito interdisciplinar. O Isaiah Berlin, na minha leitura, é o autêntico polímata. É o cara que sabia muito de muita coisa. Se a gente for pensar até naquela analogia que ele faz, ressuscitando uma figura de linguagem do arquíloco, né? A ideia do ouriço e da raposa, ele próprio poderia se posicionar como aquele que sabe muito de muita coisa. Porque esse é o lugar que tem a ver com a sua própria construção como pessoa, esse é o lugar a partir do qual ele fala, e por isso a leitura dele é tão rica. Uma coisa que eu também parece muito interessante no estudo assim em relação àquilo que escreveu Isaiah Berlin, é que ele não tem a pretensão de ser dogmático. Isso é muito legal quando a gente vai estudar um autor, porque ele próprio não tem problema em voltar atrás em relação ao que diz, e repensar o que diz, e reavaliar o que diz. Isso é muito interessante na leitura dele, porque como ele não tem a intenção de ser um teórico, do ponto de vista mais estrito da palavra, ele não tem problema em revisitar aquilo que ele escreve. Na verdade, aquilo que ele fala, porque ele não era tanto um escritor sistemático assim, isso tem muito a ver com um pouco da conversa que eu quero ter em relação a esse livro aqui, que é o Estudos sobre a Humanidade, uma antologia de ensaios. É, por certo, em português, o livro mais importante já publicado do Isaiah Berlin, por uma única razão. Bom, primeiro deixa eu só estabelecer algumas coisas aqui para que ninguém fique frustrado em relação a essa nossa conversa. É impossível analisar esse livro. Impossível. São 17 ensaios divididos em 7 eixos temáticos. Então, assim, não dá, a não ser que a gente ficasse aqui pelo menos 3 meses no curso, para fazer uma análise, no sentido mais estrito da palavra, que seja minimamente razoável. Então, a minha intenção aqui é comentar alguns elementos importantes desse texto, alguns elementos importantes do raciocínio de Isaiah Berlin por trás dessa obra, e, novamente, colocar o docinho na boca da criança, estimular você que está nos assistindo nesse momento a ler este livro, a procurar os ensaios deste livro, que alguns deles estão publicados em outras obras, e tentar passear um pouco ali pela leitura que faz Isaiah Berlin. Para eu não cair aqui na armadilha de falar demais, eu até separei alguns pontos que estão por perto aqui para facilitar um pouco a nossa conversa. Por que esse livro me parece o mais importante publicado em Jonathan, travou aqui. Precisamos... Pessoal, para vocês também travou o Jonathan? Vamos esperar ele retomar, não é mesmo? Vamos aguardar o senhor Jonathan voltar, porque tivemos algum problema aqui. Opa, voltou! Eu conseguia te ouvir, estranhamente. Ah, é? Que estranho, mas volta. Foi só um minutinho, pode voltar. Perfeito. Eu estava retomando, então, a ideia de que esse livro me parece o mais importante em língua portuguesa, porque ele é um bom retrato de todo o pensamento, de toda a obra do Isaiah Berlin. Na verdade, quando esse livro ele foi imaginado, né, quando ele foi pensado, e nem foi pensado pelo próprio Isaiah Berlin, ele tinha essa pretensão mesmo, a de apresentar, ou melhor, reapresentar a obra do Isaiah Berlin para uma nova geração. Esse livro foi publicado originalmente na década de 90, no começo da década de 90. E ele é conduzido ali, editado, pensado mesmo, assim, por 2 outros pesquisadores que não o próprio Isaiah Berlin. Ele é fruto ali do estímulo do principal editor de Isaiah Berlin até hoje, o professor Henry Hardy, que é professor em Oxford, doutor em filosofia, foi orientando de doutorado do próprio Isaiah Berlin, que se tornou, então, o principal ali, mentor editorial do Isaiah, e um outro pesquisador, também do campo da filosofia, mas muito mais centrado na história das ideias, o Roger Halscher,
e são os dois responsáveis pela elaboração, pela edição deste livro. Quando esse livro foi pensado, então, para ser publicado lá no início da década de 90, a pretensão era justamente reapresentar a obra do Isaiah Berlin, que por alguma razão já estava um pouco perdida na discussão, para essa nova geração de leitores, para essa nova geração de estudiosos que estavam se formando. Então, esse é um pouco do material didático que este livro oferece. Então, muito mais que simplesmente oferecer ensaios sobre algum assunto, a ideia de quem está pensando esse livro é oferecer para uma nova geração de leitores, e por que não essa geração somos nós que estamos agora lendo esse texto, a apresentação, digamos, mais panorâmica do pensamento do Isaiah Berlin. Então, é por isso que esse é um livro maior, que possui um número maior de ensaios em relação aos outros livros, e que possui uma divisão até muito clara de eixos temáticos, o que não se vê em outros livros do Isaiah Berlin. Outra coisa que me parece interessante nesse sentido é determinar de maneira muito clara que, quando lemos qualquer coisa de Isaiah Berlin, nós estamos lendo um ensaísta de maneira excelente. Isaiah Berlin nunca teve a pretensão de ser um autor, repito, um teórico sistemático. Há alguns relatos, inclusive, do próprio Henry Hardy, que em alguns momentos em que o Hardy terminava a edição de um livro e entregava para o Berlin ler, como esse, né, que foi autorizado pelo próprio Berlin, ele dizia assim: que horror, está muito grande, ninguém vai querer ler isso. Porque o Berlin tinha um certo problema de autoimagem em relação à sua própria produção, que aparece o tempo todo na conversa, e ele tinha essa certa aversão, então, a sistematizar demais o raciocínio dele, porque ele achava que ele era muito mais um conversador, né, um proseador, do que propriamente um escritor sistemático. Bom, isso, por um lado, facilita para a gente, porque torna a leitura mais agradável. Então, a leitura dos textos deste autor, normalmente, é muito gostosa. Claro, à exceção de alguns textos que são mais espinhosos, que são de natureza mais filosófica, num sentido mais profundo, né? Tem alguns textos que são mais complicadinhos de ler, mas quase a totalidade dos textos do Isaiah Berlin tem uma leveza na leitura quase oral, porque muitos desses textos, na verdade, foram palestras, conferências, foram programas de rádio, foram aulas que ele proferiu sem uma estrutura muito rígida, só tomando nota de algumas coisas. Então, a leitura é muito instigante. Por que eu estou dizendo isso? Novamente, para te estimular a ler esses ensaios, sem medo de estar lidando com um texto muito rebuscado, muito problemático, muito difícil de entender. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das missões do Labor é justamente aproximar o mundo acadêmico da vida comum, do cotidiano, do dia a dia das pessoas. E ter a sensação, você tem que você consegue compreender, faz processo. Estímulo que pode te ajudar. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um barulho de fundo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então tá bom. Passou um carro aqui com um megafone. Mas muito bem. Então esse é um elemento normal, positivo. A gente está acostumado, Jonathan, a gente está acostumado no meio das transmissões passar o carro do ovo, da pamonha. Esse aqui mexerica, morango. Muito bom. Esse aqui não, esse foi da paróquia mesmo. Deve estar da paróquia, é ótimo. Então, enfim, desculpa, vamos lá, mas está ótimo, está dando para te entender perfeitamente. Só porque eu fui falar e travou de novo. Ensaísta. O ponto negativo de ser um ensaísta nesse. Eita. Continua. A conexão tá boa. Pode continuar. Não continua. Não continua. Quer fazer o seguinte, Jonathan? O lado negativo? Sim. Você quer tentar entrar e sair de novo e continuar? Deixa eu tentar fazer isso aqui, só um momento. Tá bom, gente. Eu estou aqui enquanto isso.
vou conversando com vocês. Vejam bem, tá travando, né? E não é a minha rede aqui, porque aqui parece que tá tudo certo. Vamos ver aqui. Querem que eu cante uma música? Mentira, né? Porque eu não canto. Mas a gente tenta manter a atenção de todos, né? Enquanto o Jonathan vai e volta e tenta melhorar a conexão dele. Vamos aguardar. Aqui, como estão? Tudo bem? Temos várias coisas para falar de Isaiah Berlin. Contar uma piada, Flavinha, eu não sei contar piada, eu sou um desastre em contar piadas. E posso falar uma coisa? Eu não dou risada de piada, eu só dou risada de piada tonta, tipo essas coisas assim, né? Morango, banana, pamonha, pluralismo, Leandro, isso mesmo. O Jonathan voltou. Vai lá, Jonathan. Me desculpem, pessoal, pela instabilidade na conexão. Espero que agora Espero que dê tudo agora certo. a voz tá ótima. Vamos lá. Muito bem. Então, só retomando um pouco do raciocínio, o lado negativo, então, dessa escrita mais ensaística é que muito do pensamento de Isaiah Berlin, então, não está organizado de maneira contínua numa obra. Né? Muito do pensamento dele está esparso em ensaios distintos, com uma linguagem de ensaio, e que, por conta disso, às vezes tem que ter um trabalho mais duro para poder conseguir colocar tudo isso dentro de um bolo único que faça sentido do começo ao fim. Esse é o grande mérito, inclusive, do trabalho de Henry Hardy, que é essa sensibilidade de observar todos esses pedaços, né, essas peças do quebra-cabeça que estão colocados ao longo do tempo no pensamento e na obra de Isaiah Berlin e reuni-los para que a gente que está vendo consiga enxergar o quebra-cabeça montado e não só os pedaços. E muito disso tem a ver com a própria personalidade desse autor. Eu gosto muito de uma fala do Berlin, antes de propriamente entrar aqui no miolo do texto. Uma vez perguntaram para ele, isso está registrado na biografia, né, na biografia talvez a única, né, importante em relação ao Berlin, que é do Michael Ignatieff, que chama Isaiah Berlin, Uma Vida, em que ele diz que ele é uma espécie de táxi intelectual. As pessoas o param, indicam uma direção e para lá ele vai. Ele repete isso algumas vezes, porque, inclusive, tem a ver com a sua própria personalidade. E é isso o que aparece nos textos dele. Esse táxi intelectual que tem uma missão. E, novamente, essa é uma expressão de Isaiah Berlin, que foi registrada num livrinho muito legal também, que é uma conversa que ele tem com o filósofo Ramin Yarabenglu. Ele diz que a grande tarefa do intelectual é tornar as ideias tão interessantes ou tão fascinantes quanto possível. E é isso que faz Isaiah Berlin, em alguma medida, tornar as ideias interessantes. Por isso que ele se apresenta muito mais como um historiador das ideias do que propriamente como um filósofo político ou um filósofo moralista, porque ele está muito interessado nesse percurso das ideias. E o que é que isso, afinal de contas, tem a ver com este livro? É porque este livro é justamente resultado desse anseio. Uma vez que para ele o importante é o caminho das ideias, é a força das ideias, inclusive esse é o título de um de seus livros, uma vez que é isso que importa, faz sentido fazer um estudo sobre a humanidade a partir das ideias humanas, porque é isso, em grande medida, o que Isaiah Berlin considera ser estudar a humanidade. Estudar a humanidade significa estudar as ideias, os ideais, os movimentos que formam a consciência desta humanidade. É por isso que ele está tão interessado, então, abandonando a filosofia analítica, a perceber os movimentos políticos e morais ao longo do tempo e como uma coisa lá de trás ainda reverbera e tem impacto ainda hoje. É esse o movimento que ele faz o tempo inteiro. De maneira muito acertada, os editores desse livro, né, novamente Henry Hardy e Roger Hauschildt, escolhem uma frase que o próprio Isaiah Berlin cita com muita frequência em seus escritos, que é um verso, na verdade, do poeta britânico também, Alexander Pope, que diz mais ou menos o seguinte: não te atrevas a sondar Deus, conhece-te a ti mesmo. O estudo próprio da humanidade é o homem.
E essa frase, que é repetida quase que exaustivamente pelo Burling em alguns dos seus escritos, é um bom norte, uma boa orientação para a gente pensar na relevância dessa obra, que tem 17 ensaios que passam por 7 temas distintos, escritos em anos distintos, em épocas distintas, com intenções distintas. Qual é, portanto, esse pano de fundo interessante em relação a essa frase do Pope, que inclusive dá título ao livro? É que o grande interesse de Isaiah Berlin enquanto teórico não é nem compreender, porque ele não tem essa pretensão, mas é observar historicamente, né, sendo um profeta do passado, quais os movimentos faz a humanidade em relação à experiência da vida. Eu mencionei lá atrás que parte da composição da obra intelectual da Isaiah Berlin tem muito a ver com a sua própria experiência. E como um judeu forasteiro, fora do seu lugar, ele é um sujeito que está muito interessado em questões subjetivas, embora isso não apareça às vezes com muita clareza no que ele escreve. A própria decisão de abandonar a filosofia analítica e passar para um estudo mais sistemático da moral e da política tem a ver com essa angústia, digamos, essa crise existencial, no bom sentido, que está muito presente nessa biografia que mencionei, do Michael Ignatieff, sobre sobre o próprio quem sou eu. Então, fazer esse percurso histórico e compreender os movimentos da humanidade ao longo do tempo em relação à convivência, em relação à moral, em relação à cultura, tem a ver com responder em alguma medida às suas próprias angústias. E por isso esse livro se torna ainda mais gostoso de ler, porque você consegue não só compreender conceitos históricos, compreender temas historicamente posicionados em um tempo, em um espaço, mas fica muito legal de ler, porque à medida que você vai vendo o Isaiah Berlin descrever e interpretar autores, você consegue interpretá-lo. Uma crítica que se faz com ele alguma frequência mas o sujeito passou a vida falando de outros autores. Mas à medida em que ele está interpretando outros autores, ele está construindo algo novo, e falando de si mesmo, inclusive. Então, essa ideia de ser um táxi intelectual é boa até para gente que está lendo o Isaiah Berlin. Porque, por exemplo, eu não me lembro se a Andrea mencionou no começo, eu não sou da filosofia, eu sou jornalista e fui me meter a estudar religião, teoria política, filosofia moral, enfim. Um dos meus medos no começo, quando comecei a pesquisar Isaiah Berlin, era: será que eu vou dar conta? E aí eu percebi que tinha realmente um problema, porque eu ia ler um texto dele, ele citava 35 autores no mesmo texto. E era desde, sei lá, um Maquiavel da vida, que você leu pelo menos alguma vez na vida, desde a Georg Plekhanov, um marxista russo lá não sei das quantas. Entende? Então isso acaba te estimulando também a procurar novas informações, novos conceitos e a construir conhecimento. E isso é muito legal nos textos do Isaiah Berlin. Mas muito bem, deixa eu pensar um pouco então agora aqui nesse livro. O estudo sobre a humanidade, portanto, é interessante porque aponta para o estudo sobre as ideias humanas e os movimentos que fazem para experimentar a vida social fundamentalmente, né? Esse é um pouco do percurso que o Isaiah Berlin constrói. Ele faz isso muito fundamentado numa tese, a tese de que as ideias têm poder. Ele ressuscita um raciocínio de Heine, um poeta alemão, para poder compreender que as ideias têm poder. Ele cita isso algumas vezes. Ele diz que as ideias, reapropriando, claro, do que diz Heine, as ideias que são formuladas no gabinete de um pensador têm o poder de destruir uma civilização, ou de construir, ou de reconstruir uma civilização. E daí ele dá tanta importância para o poder das ideias e como as ideias, que podem ser meramente abstrações, atuam de maneira tão contundente na vida das pessoas. Então, quando você lê os 17 ensaios de Isaiah Berlin, neste texto que está dividido em 7 categorias, em 7
tópicos, por assim dizer, você vai perceber de maneira muito contundente como as ideias foram formando civilizações, deformando civilizações, construindo e reconstruindo o tempo inteiro. E tudo isso, novamente, também tem a ver com talvez a principal tese de Isaiah Berlin ao longo da vida. Eu recomendo, aliás, recomendo fortemente que, se você puder, tendo acesso a esse livro, leia o primeiro ensaio. O primeiro ensaio não foi colocado como o primeiro à toa, é o A Busca do Ideal. Há um outro livro, o livro Limites da Utopia, que foi publicado em português, que também tem este ensaio, e lá ele está traduzido como Em Busca do Ideal. São traduções um pouco diferentes, não tem muito problema em relação ao conteúdo, mas eu recomendo fortemente que você, se puder, leia. Porque esse ensaio, que não foi colocado como primeiro à toa no livro Estudo sobre a Humanidade, ele apresenta de maneira muito panorâmica também, na linguagem do próprio Isaiah Berlin, a construção que ele faz desses conceitos e do seu raciocínio. Muito fincado em duas bases. A primeira base tem a ver com a sua discussão em relação à liberdade. Não é novidade para aqueles que conhecem um pouco de Isaiah Berlin que ele era um grande liberal do século XX, um defensor do liberalismo clássico, um pensador do liberalismo, que escreveu, que pensou, que bebeu dessa fonte. Aliás, é uma das razões para ele ser pouco estudado no Brasil ao longo dos anos, né? Porque era um pouco esquisitinho estudar liberal, muito embora ele próprio tenha dito que ele era... uma vez perguntaram para ele qual que é o seu posicionamento político, ele falou mais ou menos o seguinte: eu sou direita da extrema esquerda, esquerda da extrema direita. Assim, eu quero pensar com a minha própria cabeça. E, de fato, ele era um sujeito que teve relações muito positivas com Winston Churchill, que teve a admiração de Margaret Thatcher, mas, ao mesmo tempo, foi o sujeito que apoiou o New Deal, que tinha um olhar muito amigável para Franklin Roosevelt, com quem teve também certas relações quando foi correspondente do Reino Unido em Washington. Então, é um sujeito que está ali construindo a sua própria identidade política. Pode ser autenticamente, pode ser um jeito de escorregar das discussões mais polarizadas, mas esse é o lugar no qual ele está. Então, ele tem duas discussões. A primeira delas é muito em relação à liberdade, e que é possivelmente a razão pela qual ele é mais popular e mais conhecido, inclusive nas nossas discussões no Brasil, nas clássicas discussões em relação à liberdade negativa e liberdade positiva, né? A liberdade negativa sendo uma espécie de liberdade e a liberdade positiva como liberdade para, de tal modo que a liberdade negativa tem ou deveria ter, na sua leitura, uma proeminência em relação à liberdade positiva, porque a liberdade negativa é a liberdade stricto sensu. E a liberdade positiva, por muitas vezes, uma vez que ela está fundamentada numa espécie de pergunta tal qual: até que ponto eu deixo o governo interferir na minha vida? Ela pode ser, a liberdade positiva, usada como um instrumento de autoritarismo, um instrumento de coerção e coisas do tipo. Então, essa é a primeira discussão que faz Isaiah Berlin, que está presente no livro Estudo sobre a Humanidade, e que é a razão pela qual ele é tão popular, ou pelo menos a razão pela qual ele começou a se tornar tão popular. Mas a segunda discussão que ele faz, que para mim, na minha modesta opinião, é a discussão central do raciocínio dele, e que é a discussão especialmente sobre a qual eu me debruço, é a ideia da complexidade da moralidade humana. E essa é a tese que ele formula, e que ela se tornou uma tese clássica no texto Dois Conceitos de Liberdade, esse mesmo que trata sobre liberdade negativa e positiva, e que neste livro em especial eu registrei, está na página 269. Se você tiver acesso ao livro, página 269, eu vou ler a citação que ele diz: o mundo que encontramos na experiência comum é um mundo em que somos confrontados com escolhas entre fins igualmente supremos e reivindicações igualmente absolutas. E a realização de algumas dessas escolhas e reivindicações deve envolver, inevitavelmente, o sacrifício de outras. Fim da citação desse texto Dois Conceitos de Liberdade, que
está ali na lista dos top textos do Isaiah Berlin, e que nos ajuda a pensar, então, novamente, o que eu estou tentando fazer é comentar por que estudos sobre a humanidade é um texto relevante, por conta dessa tese. E qual é a tese do Isaiah Berlin? É que os valores humanos estão inevitavelmente em conflitos uns com os outros o tempo inteiro. Veja bem, não cabe aqui, nessa leitura berliniana sobre as liberdades e os conflitos de valor, uma leitura, por exemplo, como faz John Rawls, né, que tenta estabelecer uma teoria ética normativa, com a sua ideia lá do consenso sobreposto. Isso para o Isaiah Berlin é loucura. Aliás, Berlin e Rawls tentaram fazer um evento conjunto, né? Tentaram se encontrar para um debate, eles trocaram algumas cartas, isso está registrado, está publicado. O Isaiah Berlin já estava mais no fim da vida, estava bem velhinho, cansado já, e ele recusa. Né? Ele agradece, eles têm uma relação muito fraterna, mas ele recusa a participação naquele evento. Eu suspeito que não foi só porque estava velhinho, não, é porque ele estava mesmo correndo de ter que discutir uma coisa que para ele não era lá tão adequado como a ideia do consenso sobreposto. Por quê? Porque no raciocínio do Isaiah Berlin, que não está tentando fazer uma teoria ética normativa, não há espaço para um consenso que se sobrepõe. Porque uma vez que os conflitos, que os valores estão em conflito, eles estão o tempo todo em conflito. E o grande drama dessa discussão, e que novamente aponta para a necessidade ou para a beleza do texto Estudo sobre a Humanidade, é que às vezes não há como escapar e não há como decidir. Porque os valores não são só, diz Isaiah Berlin, incompatíveis uns com os outros. Muitas vezes eles são, e essa é uma expressão da teoria dele, incomensuráveis. Eu gosto da tradução incomparabilidade, porque talvez fique mais claro para a gente. Os valores não estão só em conflito uns com os outros, eles às vezes não se podem comparar, e aí você não consegue sair do problema. Bom, a clássica definição, a clássica ilustração, melhor dizendo, que ele apresenta é liberdade e igualdade, diz ele. A liberdade e a igualdade são ambos valores nobres e igualmente importantes para a vida humana. Ambos. É difícil você dizer o que é mais importante, mas ele raciocina. Se você elevar a liberdade à máxima potência, isso vai significar, em algum grau, supressão de igualdade. E se você levar a igualdade à máxima potência, isso vai significar, em algum grau, supressão de liberdade. Então, as duas são valores nobres, igualmente nobres, mas que, quando postos um com o outro, você não consegue decidir sem um conflito que vá levar a uma solução precária. Porque, no fim das contas, é essa a ideia. É que toda solução humana é uma solução precária porque os valores estão em conflito o tempo todo. Ele bebe isso de onde? Bom, ele bebe isso de uma tradição, que é a tradição do ceticismo britânico. Né? Não é tanto aquela tradição aristotélica em relação à política, que a política é o lugar, né, da polis, do espaço comum, da deliberação conjunta para a melhoria da vida. É menos essa ideia e mais uma ideia de que a política é a gestão dos desejos em conflito. Há conflitos, ou há desejos que estão em conflitos e que devem ser gerenciados para a vida funcionar. Então, se a política é a gestão dos desejos em conflito, eu não posso negar o conflito, eu tenho que assumir o conflito. Isso significa, é por isso que o trecho da página 269 conclui dizendo que a realização de algumas das escolhas e reivindicações deve envolver, inevitavelmente, o sacrifício de outras. Então, essa é a grande tese que o Isaiah Berlin levanta para a discussão, traz para a discussão de teoria política e filosofia política daquele tempo, e que ainda é relevante para nós. A ideia de que os valores estão em conflito, que os valores são incompatíveis, não era tão novo assim no mercado das ideias. Mas o raciocínio de que os valores não são só incompatíveis, mas muitas vezes incomparáveis, esse problema é um problema muito próprio para a gente. E eu acho interessante a leitura desse livro nesse sentido, porque nós estamos postos hoje em um tempo, e essa é a expressão, né, de pluralidade. Né? Essa teoria dele é muitas vezes definida como pluralismo de valor ético, pluralismo de valor objetivo,
ou pluralismo de valor moral, como seja, num tempo em que nós estamos postos num pluralismo tão gritante, faz sentido pensar um pouco nessa estrutura de pensamento que a Isaiah Berlin oferece. Por quê? Porque há um risco, ou há uma sedução nas discussões de pluralismo. É que, às vezes, nós só queremos ser plurais com o que nos interessa. E aí eu abomino o plural que não me interessa, ou o plural com o qual eu não concordo, e só fico com o plural que eu acho correto, que eu acho legalzinho, que eu acho bonito, que eu não acho sujo. E ler estudos sobre a humanidade, os textos de Isaiah Berlin, né, ler a obra dele de maneira geral, vai nos apontar justamente para a ideia de que não, meus jovens, se nós estamos postos numa democracia em que há espaço para todo mundo, e como diz Charles Taylor, uma democracia, um Estado secular que não pode divinizar nem ideologias políticas, nós vamos ter que encarar o conflito, e a gente vai ter que aceitar que há conflitos que são incompatíveis, valores que são incompatíveis, valores que são incomparáveis, e que muitas vezes a escolha de um vai, muitas vezes não, né? Sempre a escolha de um vai implicar perda em alguma medida. E assim nós vamos seguindo a vida, porque a vida comum é a gestão dos desejos em conflito. Sei que eu já falei bastante coisa aqui, mas eu queria concluir, para também abrir para participação aqui. Como eu disse, a minha intenção é muito mais apresentar essa obra e ter uma conversa aqui sobre alguns elementos do raciocínio da Isaiah Berlin. Eu queria só considerar duas questões. Na verdade, três. Uma delas eu já falei, que é a ideia de que o Isaiah Berlin não está interessado em formular nenhuma teoria ética normativa, nenhuma. E é justamente por conta disso que ele também não está interessado em oferecer respostas ou consolos metafísicos para esse problema comunitário que é viver numa sociedade de conflitos. Aliás, ele escreve, isso também está registrado aqui no Estudo sobre a Humanidade, que um mundo sem conflito de valores, um mundo em que os valores não se batem, é simplesmente irreal. Ele fala, nunca se viu no horizonte humano um mundo sem conflito de valores. Não existe esse mundo. Então, ele não está interessado em oferecer nenhum consolo metafísico para nada. Ele está interessado mesmo em colocar o problema para que a gente não feche mais os olhos em relação a isso. Então, o estudo sobre a humanidade nesse sentido, né, o estudo próprio da humanidade ao homem, como dizia o Pope, é na perspectiva de compreender a precariedade das nossas soluções políticas, das nossas soluções sociais, e que não se pode cair na tentação, e também isso está prescrito aqui no texto, não se pode cair na tentação de achar que alguém vai aparecer com uma solução mágica, única, que vai resolver o problema de todo mundo o tempo todo. Isso diz Isaiah Berlin, e nós podemos reforçar pela experiência histórica. Isso se traveste em autoritarismo, e o fim disso é morte, sangue, choro, ranger de dente, e como diria Herzen, que também é muito citado por Isaiah Berlin, matar, sacrificar muita gente no altar das abstrações. Então, isso também não está, isso está fora do raciocínio do Berlin. E aí eu queria concluir, então, essa minha fala inicial, com uma citação do próprio Berlin, que não está nesse texto, é uma citação de um ensaio que ele publicou tempos depois, numa revista voltada para relações internacionais, em que ele vai dizer sobre o que acha importante para o nosso tempo. E ele cita o seguinte: nossa era não exige mais fé, nem maior liderança ou organização científica, mas menos ardor messiânico, mais ceticismo esclarecido e mais tolerância às idiosincrasias. Ele escreve isso pensando no século XX, mas é extremamente útil para nós no século XXI. Obrigado, Andréa. Obrigada, querido. Brilhante, uma delícia, uma delícia. E você falou tudo, né, Jonathan? O espírito da Labo encarnou em você, praticamente, falando, né, do meu tema, digamos assim. Quer dizer, é exatamente isso que você falou e exatamente o que você transpareceu, que é trazer um historiador de ideias, né, enfim, absolutamente ligado ao nosso tempo, de uma forma interessante para todos, não só para os filósofos, ou para historiadores, ou para os acadêmicos. E eu acho que isso é muito bom, né, que a gente tem aqui no Labo. Então, vamos lá.
Bom, primeiro tem Flavinha falando excelente exposição, Adriana falando extremamente prazeroso ler os ensaios, enfim, várias colocações aqui. Gente, o pessoal está batendo palma, etc. Eu vou fazer uma primeira questão para você, antes de entrar numa que eu vi aqui, que vem do começo. Quando você você coloca o judaísmo como essencial para a gente entender o raciocínio, eu concordo total com você, porque eu acho que a gente tem que entender a formação. E aí, ao final, Jonathan, você retomou na questão da busca judaica, da resposta às angústias e tudo mais, que fez parte da personalidade dele, né? E eu acho que isso, aí eu queria ouvir de você, isso é uma essência do pensamento judaico, do pensador, não só do pensador judaico, mas de todos os judeus, que é a busca do quem sou eu. O que é esse judaísmo, né? Como você mesmo falou, é uma cultura, é uma religião, a gente estuda muito, é uma cultura, uma religião, uma nacionalidade, uma etnia, enfim. Isso não quer dizer que precisa ser resolvido, mas isso precisa ser buscado, isso precisa ser discutido. E você vê isso em Berlin. É isso mesmo? Perfeitamente. Por isso digo que ele está pouco interessado em dar resposta e muito mais interessado em compreender o movimento, né? O mecanismo, né? Que, repito, eu não sou estudioso do judaísmo, eu sou mais curioso em relação a isso. Acho que tem muito a ver com essa perspectiva de uma busca ou de não de responder mais propriamente, mas de conhecer minimamente o lugar de onde vim, o que estou fazendo no mundo, essas angústias mais existenciais assim que aparecem nele. Eu vejo isso muito, inclusive, na escolha que ele faz. O Isaiah Berlin faz escolhas metodológicas em relação aos autores que vai pesquisar. Tá. Ele tem um certo interesse em autores que são pouco estudados e que estavam, no seu tempo, relegados lá a uma estante pouco funcional. Ele escolhe um autor em específico e quando ele trata desse autor, que é um autor muito importante para ele, aparece essas pistas assim. E eu estou tratando de Johann Gottfried Herder, que foi um pensador alemão do romantismo alemão mais cabal, mais agressivo. E Herder guardava algumas semelhanças existenciais com Berlin, como o fato, Herder era um pastor luterano em algum momento, e ele foi pastor luterano de ascendência judaica, com exercício ministerial em Riga. E o Herder tinha algumas crises existenciais em alguns de seus textos que são repetidas pelo Isaiah Berlin. Eu me lembro que quando estava fazendo a dissertação, eu li muito esses textos e eu fiz uma nota de rodapé. Se o Rodrigo Kopp estiver aí, ele vai adorar ouvir isso. Porque o Rodrigo Kopp é o doido das notas de rodapé. É bom saber, é bom saber. Historiador, né? Historiador. E eu sou jornalista, então eu quero botar tudo no corpo do texto. Mas aí eu entrei na onda dele. E eu fiz uma aula de rodapé gigante para tratar justamente dessa questão, dessa leitura de como o judaísmo, na leitura do Berlin, e que ele vê isso no Herder, tinha uma discussão, inclusive, propriamente existencial, de enxergar nesse autor assim, você me entende. Você sabe um pouco de quem eu sou. E isso aparece muito no percurso da construção intelectual dele. A biografia do Isaiah Berlin, escrita pelo Michael Ignatieff, deixa isso muito evidente, muito evidente. Há alguns capítulos em que a discussão é puramente sobre o lugar do judaísmo na construção pessoal do Isaiah Berlin, que rejeitava de uma maneira mais contundente o aspecto religioso, né, transcendental, mas que não conseguia se desgrudar da simbologia, da cultura, da nacionalidade, e por isso sempre essa sensação de a quem pertenço, ou a que pertenço, que aparece em muito dos seus textos, e mais que isso, aparece nas suas linhas teóricas, assim, a ideia de estudar cultura, de estudar
como as culturas se interpenetram e conversam, isso tudo tem a ver com esse pano de fundo. Maravilha, isso dá mais vontade de estudar ainda. O Bruno, nosso querido Bruno Henrique Dantas, ele falou assim, tive até um delírio com um grupo de pesquisa sobre a Eséia. Não é delírio, Bruno, é realidade. É real, 2021, querido. Mas ele continua a pergunta, depois eu vou voltar a pergunta da Adriana e outra que chegou via WhatsApp, pessoa que não está no Facebook, que é o seguinte. Perfeito. Na última citação, Jonathan, você fala que precisamos de ceticismo esclarecido, né? Qual seria o ceticismo contrário a esse? Seria a do cético relativista? Quem fez essa pergunta? Bruno Henrique Dantas, nosso grande Bruno pensador Dantas. de Altamira, no Pará, que está com a gente desde o começo da quarentena, nosso pesquisador também. Maravilha. Pergunta excepcional. Obrigado pela pergunta e pela possibilidade de falar disso, que nos coloca em outro problema muito apontado no pensamento do Berlim. Por que ele fala... Bom, só um parênteses aqui. Vocês percebem que às vezes eu falo Berlim, às vezes eu falo Berlim, né? É uma confusão gigantesca em relação à pronúncia do sobrenome dele, que nem ele sabia. Porque o sobrenome dele, da verdade, é assim. não era esse. Não? Esse é um sobrenome por adoção. O sobrenome dele... Nossa, esqueci. Vou lembrar aqui no meio da conversa e vou falar. Como a gente vai falar? Mas é bem judeuzão o sobrenome, é muito judeu. Tá. Vou lembrar aqui e falo daqui a pouco. Por que essa é uma questão interessante? Uma das críticas que se faz ao Berling de maneira muito contundente em relação à sua perspectiva do pluralismo de valor é que esse pluralismo de valor ele é relativismo. Tá? Ele recebeu muitas críticas em relação a isso, críticas de amigos, inclusive, de amigos intelectuais. Naquela época, eu acho que existia, mais facilidade para discordar das ideias sem descambar numa espécie de odeio você. Né? Então, eram amigos próximos. Ele cita com muita frequência a Arnaldo Momigliano, um escritor italiano, o próprio Léo Strauss, que também foi muito crítico dessa leitura que fazia Isaiah Berlin do pluralismo. Então, essa ideia aparece muito, muito fortemente. É uma crítica que ele próprio rebate em vários textos. Ele ainda teve tempo de rebater a ideia de que o pluralismo era relativista, usando um termo, uma chave de interpretação que ele chama de horizonte comum de valores. Ele diz, eu não sou relativista, porque o relativista é aquele que diz assim, o café está quente. E o outro fala assim, não, eu acho que está frio. E mesmo se ele colocar o dedo lá dentro e ver que está quente, ele vai falar assim, não, na minha cabeça o café está frio. E ele diz, eu não sou assim. Se o café está quente, o café está quente. Nós temos um horizonte comum de valores. E nós não podemos escapar desse horizonte comum de valores. Não é que pode tudo em todo tempo. Tem uma base de sustentação minimamente razoável para a sociedade se manter de pé, e a partir disso que nós tomamos as decisões para resolver os conflitos, de modo que toda solução é precária, porque todas elas apontam para a fragilidade que é inerente à vida humana. Então, essa é uma pergunta legal, porque é justamente por isso que me parece que ele usa a expressão cético esclarecido, para se contrapor a essa ideia relativista, que é justamente a negação da negação, quase nihilista. Né? Eu nego, mas assim, postei e saí correndo. Eu quero causar confusão, não quero fazer mais nada. Então, o ceticismo esclarecido nesse sentido, e novamente, esse é um autor que está bebendo profundamente do ceticismo britânico, né? É um autor muito formado por David Hume, é um autor muito formado por toda a escola do ceticismo britânico. Ele fala isso, os autores que me formaram são os autores, no começo, obviamente, da sua construção teórica, os autores britânicos, e ele cita um de fora que é Kant, só. Então, tem toda essa leitura britânica, ou anglo, qualquer coisa, e essa leitura kantiana. Então, o ceticismo esclarecido, nesse sentido, na minha perspectiva, é justamente, para usar aqui uma expressão de Ariano Suassuna, é a ideia do realista esperançoso, sabe? Eu estou com o pé na realidade, estou olhando para cima, mas eu estou com o pé na realidade. Não é uma abstração, não é um devaneio que pode me conduzir para o extremo,
e ele está falando aqui de política, né, de convivência, o extremo Claro. é o sujeito que experimentou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Revolução Russa, Guerra Fria. A abstração leva para o extremo, isso eu não quero, diz Isaiah Burley, mas é preciso ser um realista esperançoso. O olho está lá em cima, mas o pé está fincado na realidade. Perfeito, perfeito. A mesma pergunta veio aqui e veio no WhatsApp de uma pessoa, porque tem gente que está acompanhando pelo nosso portal, pelo Aflates também, é uma coisa maravilhosa, não só pelo Facebook, mas pelo Aflates. Fala um pouquinho mais, Jonathan, sobre o ouriço e a raposa. O que quer dizer isso? Só peguei o livrinho aqui rapidão. Zuckerman era o sobrenome. Zuckerman, tipo personagem de Philip Roth mesmo, né? Enfim. Bem judeuzão. Tá bom. E aí eles assumem o bullying por conta de uma adoção. Entendi. Ouriço e raposa, tá. Você quer fazer algum complemento? Não, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma coisa bastante curiosa. Tá. Bom, o ouriço e a raposa é curioso também. Eu, quando li o texto pela primeira vez e quando comecei a pensar sobre, né, ele propriamente, eu queria fazer uma pergunta para o Burley. E que, felizmente, alguém teve a mesma ideia e conseguiu fazer para ele próprio. Eu vou tentar até achar aqui, que é nesse livro que está essa resposta a que me refiro. Não sei se eu vou encontrar, mas o Yahya Benglo, né, o filósofo que entrevista, que conversa com Isaiah Burley aqui, pergunta para ele justamente se ele imaginava ou se ele tinha a pretensão de que o ouriço e a raposa se transformasse no que se transformou. E ele diz, não, era uma brincadeira. E virou o que virou. 227. Deixa eu ver se eu acho que essa resposta dele que é muito legal. Não vou conseguir encontrar aqui agora. Eu encontro depois, falo com vocês, a gente posta aí, eu posto uma foto, enfim. Mas o que é o Ouriço e a Raposa? O Ouriço e a Raposa é um ensaio, na verdade, sobre literatura russa. Ele está pensando em literatura russa, não está pensando em filosofia política, não está pensando em moral, não está pensando em história das ideias, está falando de Tolstói. Está com uma outra vibe. E aí ele ressuscita, como eu mencionei, um verso de Arquíloco, né, o poeta grego, que faz essa contraposição entre Ouriço e a raposa, sendo um que está centrado numa única coisa, né, que sabe para a qual uma única coisa é a necessária, e uma outra perspectiva que está interessado em várias coisas. Ele usa essa metáfora e reinterpreta essa metáfora, eu posso dizer assim, para poder observar os valores políticos em conflito. E aí ele categoriza as pessoas, os pensadores, especialmente no começo, pensando na literatura russa, mas depois ele vai fazendo isso em outros textos, pensando em novas perspectivas, nessas duas categorias. Aqueles pensadores e políticos para quem havia uma única resposta para todos os problemas, e aqueles para os quais muitas respostas são possíveis. Para estes que só uma resposta é possível de resolver o problema, ele diz, esse raciocínio está no cerne da construção do pensamento ocidental. A ideia de que para todo conflito humano, para todo problema humano, há uma resposta, essa resposta é cognoscível, e esta resposta cognoscível, se usando o método adequado, será encontrada e não entrará em conflito com nenhuma outra. Elas serão encaixáveis. E ele vai dizer, esse é um problema que nós experimentamos socialmente, porque não há resposta para tudo. E a resposta de hoje pode não ser a resposta de amanhã. E a resposta para este problema pode se confrontar com a resposta para este problema. É por isso que ele valoriza tanto a perspectiva daqueles que conseguem ter um olhar mais panorâmico, né, mais abrangente da vida humana. Não à toa, e deixa eu só me posicionar aqui em relação ao texto,
O texto do Ouriço e a Raposa, se você tiver aí o livro Estudo sobre a Humanidade, você vai ver que ele está colocado na categoria, no label dos escritores russos. Ele não está na história das ideias, ele não está na discussão sobre, por exemplo, liberdade ou liberdade política, está na categoria escritores russos, junto com Herzen e Akhmatova. Era uma outra discussão. 447, está aqui. Era uma outra discussão. E que acabou descambando para uma discussão de natureza eminentemente política. Então, o que eu acho que é interessante em relação a essa questão? Primeiro, o pano de fundo desse texto é, portanto, literatura russa. É disso que ele está tratando aqui. É a primeira questão interessante. Segunda questão interessante é que ele próprio, por conta de leituras que fizeram desse texto, reapropriou e reinterpretou a ideia de que a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma só. E ele foi reposicionando, do ponto de vista da leitura da história das ideias, aqueles que são raposas, aqueles que são ouriços, e demonstrando o perigo de se ter muita gente que pensa uma coisa só. Por quê? Porque um dos assuntos mais discutidos pelo Isaiah Berlin, e ele depois vai retomar essa mesma estrutura de Ouriço e Raposa nesse livro aqui, Ideias Políticas na Era Romântica, ele vai usar a mesma referência de Raposa e Ouriço para poder falar sobre fanatismo. E como o fanatismo político, especialmente, que é o interesse dele, é destruidor de vidas humanas. Então, assim, eu não entrei tanto no texto do Ouriço e Raposa, mas eu acho que são questões que conduzem bem a nossa leitura nesse sentido. Espero ter respondido em alguma medida a sua pergunta. Sensacional, maravilhoso, Jonathan. Não, por incrível que pareça, já são 4 horas e 1 minuto, tá? Enfim, Uau. A gente poderia ficar aqui mais tempo, mas eu gostaria de falar o seguinte: agradecer. O Bruno está falando grande exposição, o William, muito bom. Obrigado. A Ana Lúcia fez uma carinha assim, realista e esperançoso, com 2 estrelinhas, é verdade. Marilena falando ótima fala. A Adriana falou: o café tá quente, foi um exemplo mineiro. Né? Camila falando ótima exposição, nosso Leandro Bachega, parabéns, muito claro e preciso. Obrigada, Flavinha, obrigada, César, Marilena, quem mais? Neuza, Ciel, Vilma, enfim, várias pessoas que passaram por aqui. Eu lembro que nosso evento de hoje marca uma parceria muito bacana e, se Deus quiser, muito frutífera, que já começou muito bem, com o LERMOT, o Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição, que é um grupo vinculado do CNPq, claro, mas é do curso da pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, curso coordenado pelo nosso querido professor Dr. Rodrigo Coppi Caldeira, orientador de Jonathan no mestrado. Mestrado. E no doutorado também. Se ele também. me quiser, né? Se ele me quiser. Rodrigo, agora não vai mais ter jeito, que vai ter que orientar o Jonathan agora no doutorado. Agora Mas, enfim, agora é público, está gravado aqui, um monte de gente está vendo, vai ver ainda, então é isso. Os meninos, quero dizer, o grupo Isaiah Berlin, que está se formando no Labor para fazer um estudo mais acadêmico, sistemático, eles estão organizando uma aula aberta no Labor no dia 5 de outubro, então já a gente começa a divulgação, mas fiquem espertos, e também um seminário internacional com grandes personalidades em março, também fiquem espertos, e um grupo de pesquisa. Então, tudo vai ser falado na sua devida hora. Os meninos, eu digo Jonathan, Leandro e Rodrigo. E eu agradeço demais. A Biblioteca Labor volta segunda-feira já, vejam só. Segunda, às 4 horas da tarde, que nossa querida Adriana Novaes vai falar sobre Hannah Arendt, responsabilidade e julgamento. E, inclusive, agora que eu lembrei, às 6 horas da tarde temos a live do grupo de mística, com André Anéas, falando sobre a experiência mística e o conhecimento no protestantismo histórico. Gente, esse Labor não para, uma coisa sensacional. André, eu posso fazer só uma observação? Claro, por favor. É fantástico essa coincidência da nossa conversa da Biblioteca Labor
de Isaiah Berlin ser exatamente anterior a Hannah Arendt, porque os dois tiveram um quiprocó feio. Então é uma conversa boa. Não, claro que não foi raciocinado, foi uma coincidência, óbvio, né? Porque a gente não consegue organizar esse ponto, mas é isso, né, Jonathan? Quer dizer, os diferentes pontos, é isso que você falou, a pluralidade de ideias. Ontem a gente teve o nosso seminário com o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, né? Enfim, com a professora Ivone Moreira falando de Edmund Burke, e no começo os nossos coordenadores falaram, né? Quer dizer, estamos aqui e vamos fazer, e vendo os diferentes vieses, as diferentes visões, e isso que é muito interessante, né? Sem puxar sardinha, obviamente, para isso é bom, e principalmente sem fazer nenhum tipo de juízo de valor. Né? Claro, perfeito. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado a você pelo convite, ao Labo, pelo espaço, a todo mundo que participou, que assistiu, que comentou, um prazer. Estou à disposição para a gente bater papo sempre que quiser. Depois você coloca, talvez, Jonathan, coloca nas observações, nos comentários do Facebook, as indicações. Eu coloquei uma, mas as outras indicações bibliográficas, tá bom? Todo mundo lá. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigado, boa tarde.